Fala, Fogão! Nessa terça-feira, o Botafogo lançou o seu novo programa de sócio-torcedor, o Camisa 7. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise a respeito de todo esse processo de lançamento desse novo programa de sócio-torcedor, para que a gente possa entender, primeiro, quais são os planos, benefícios, diferenças do Sou Botafogo para o Camisa 7 e também alguns destaques aqui em relação a questões que precisam melhorar e algumas oportunidades que foram desperdiçadas por conta da forma como o lançamento foi feito. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa com os pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é essencial para o crescimento do canal e o botão de se inscrever está logo aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar em inscrever-se e depois no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Dito isso, vamos em frente para o grande destaque desse vídeo, essa análise a respeito do novo programa de sócio-torcedor do Botafogo, o Camisa 7, que foi batizado com esse nome por escolha da própria torcida em votação popular. Há um tempo atrás a gente teve 4 opções de nomes e a torcida então escolheu o Camisa 7, que na minha opinião foi um nome muito bem escolhido, porque a gente sabe muito bem, o número 7 tem toda uma simbologia para a torcida botafoguense, para a história do Glorioso. E o Botafogo vem sabendo explorar essa questão, dizendo que o grande camisa 7 do Botafogo nesse momento é o seu torcedor, justamente para poder criar essa ligação e gerar esse engajamento. O vídeo de divulgação, inclusive, com locução da Regina Casé, uma grande botafoguense, foi muito bem produzido. Foi nota 10, realmente uma bola dentro da diretoria. Um vídeo bacana, com um texto bem escrito, e a locução da Regina Casé deu um toque todo especial. Esse vídeo, inclusive, gerou toda uma expectativa no torcedor, a respeito desse lançamento do programa de sócio-torcedor, como é que seria esse tal Camisa 7. Só que quando chegou a live de apresentação, a gente infelizmente não viu essa expectativa ser alcançada. E por que eu falo isso? Porque a sensação que eu tive assistindo a live de apresentação, que teve participação do Durcésio, do Jorge Braga e de profissionais também da FENG, que é a empresa responsável pela gestão e estruturação desse programa de sócio-torcedor, infelizmente, a sensação foi de que não teve uma preparação prévia, um planejamento mais adequado para a realização dessa live. Uma live muito importante, porque a gente está falando aqui de uma apresentação corporativa, que tem a imagem do Botafogo ali envolvida. E infelizmente a sensação que eu tive é de que foi feita uma live assim, meio às pressas, sabe? A sensação que eu tive foi essa, não sei a sua, Fogão. Se você já assistiu a live, né, se você viu ao vivo ou depois, qual foi a sua sensação, a sua impressão em relação a isso? Passou uma imagem profissional? Na minha opinião, deixou a desejar. Por exemplo, a gente teve o Durcésio Mello ali se enrolando na oratória inicial, ele que fez a apresentação inicial da live. Depois a gente teve Jorge Braga com problema técnico do microfone que estava fechado e por conta disso, o Jorge Braga acabou passando um tempão falando, sem ninguém saber o que ele estava dizendo. E a gente teve ainda profissional dentro de um carro participando da live. Então não ficou uma imagem muito bacana. Além disso, nessa live de apresentação, se tivesse sido feita uma preparação bem interessante, justamente para a gente poder usufruir desses minutos de atenção do torcedor, a gente poderia ter utilizado esse espaço da live para de fato apresentar as diferenças do Sou Botafogo para o Camisa 7, todos os planos, os benefícios, enfim, tirar dúvidas dos torcedores, ponto muito importante, porque torcedor com dúvida não faz a assinatura e nada disso foi feito. Foi feito basicamente uma apresentação para falar de todo o empenho, da mudança de tecnologia, ok? Pontos importantes ali que foram comentados, mas faltou falar muita coisa para justamente você gerar aquela empolgação no torcedor. Caramba, eu quero fazer minha assinatura, onde é que eu acesso o site? E aí entrou uma outra falha, e dessa vez, infelizmente, do Jorge Braga, que na hora de falar o endereço do site, ele acabou falando o endereço errado. Ele falou camisa7.com.br, quando na verdade o endereço do site é camisa7.botafogo.com.br. E como a gente está falando aqui de uma live de apresentação, onde a torcida botafoguense estava atenta para saber as novidades, não dá para você chegar numa live como essa e falar o site errado, porque aí a pessoa vai lá digitar camisa7.com.br e vai chegar em lugar nenhum. Então realmente é uma falha que ocorreu, pode acontecer por conta de nervosismo, mas se tivesse tido uma preparação prévia mais adequada, eu sinto que essa live teria sido melhor aproveitada. Teria gerado uma empolgação maior na torcida, teria esclarecido várias dúvidas que a torcida ficou, e torcedor, sem dúvida, tende a fazer assinatura no momento de impulso, aquela compra por impulso. Já o torcedor com dúvida fica com o pé atrás.
espera mais um pouquinho, não faz a assinatura agora, né? Vai ver qual vai ser depois. Enfim, perdemos uma grande oportunidade. Compras por impulso são muito importantes, a gente sabe muito bem disso. Quantas vezes, por exemplo, você estava andando na rua ou mesmo navegando na internet, surgiu uma oferta e você de repente fez aquela compra, mesmo não pensando em comprar aquilo anteriormente. Isso acontece. Um outro ponto que me leva a falar a respeito dessa falta de preparação prévia foi o horário em que a live foi feita e o horário de atendimento que está disponibilizado no site do sócio torcedor. A live aconteceu por volta das 19 horas, certo? Foi o horário de lançamento do programa. Só que o atendimento via site, através do WhatsApp, acontece até às 18. Aquele torcedor que passou por alguma dificuldade durante a navegação pelo site, ou mesmo queria tirar alguma dúvida por um atendimento, não teve essa possibilidade. E aí, mais uma vez, o que é que acontece? O torcedor que não tem suas dúvidas esclarecidas não faz a assinatura. Então, muitos torcedores que poderiam ter feito o sócio torcedor logo após o lançamento, não fizeram, porque suas dúvidas não foram sanadas, porque alguns pontos não foram bem esclarecidos, e isso realmente não poderia ter acontecido. Agora, logicamente, tivemos pontos positivos, né? Eu faço aqui as críticas, mas tenho que elogiar naquilo que eu entendo que foi uma medida acertada. Como, por exemplo, a criação de 4 planos com benefícios progressivos e também, logicamente, com faixas de preços progressivas. É uma forma de você tentar alcançar diferentes perfis de torcedores. Então você vai ter o plano branco, o plano preto, o alvinegro e o glorioso. O plano branco custa R$ 19,90, tem X benefícios. O plano preto custa R$ 39,90 para quem é do Rio de Janeiro e R$ 29,90 para quem é de fora do Rio de Janeiro. E tem X benefícios que estão no plano branco, mais alguns. O plano alvinegro, ele é R$ 79,90 para quem é do Rio de Janeiro. Para quem é de fora do Rio de Janeiro, R$ 59,90. Você vai ter os benefícios que estão no plano preto, mais alguns extras. Já o plano glorioso é R$ 149,90. Você carrega os benefícios do plano preto e mais alguns extras, conforme aconteceu nos outros planos. Então você tem essa questão dos benefícios progressivos. Se num plano você tem 30% de desconto numa camisa oficial, no outro plano você vai ter 50%, no outro plano você vai ter 100%. Então os descontos, eles vão evoluindo à medida que você paga mais caro pelo seu plano de sócio torcedor. Outra questão que vale destacar aqui em relação a benefícios é que todos os planos contemplam 50% de desconto nos ingressos, caso você não queira comprar o pacote temporada. Da mesma forma como acontecia no Sou Botafogo, que você tinha a possibilidade dos 50% de desconto e também esse pacote para só fazer o check-in online e depois chegar lá no estádio com sua carteirinha e entrar no estádio. Então a gente tem a mesma possibilidade disso acontecer. Esses pacotes da temporada ainda não foram lançados e, sinceramente, eu acho que isso foi equivocado também. E aqui eu tenho que destacar isso porque, como você tem o plano do sócio torcedor mais o pacote da temporada, que é um extra, logicamente, o sócio-torcedor ele acaba ficando mais caro. Ah, mas não pode ir no estádio nesse momento. Ok, você poderia lançar a oferta, lançar os pacotes, para a torcida já ter uma ideia de preços, mas bloquear a compra desses pacotes nesse momento. E numa segunda oportunidade, aí sim, quando tivesse podendo voltar a frequentar os estádios, o Botafogo fazia todo um marketing para justamente liberar esses pacotes. E aí o torcedor, na ocasião, poderia fazer a compra. Mas seria sim interessante você já ter a possibilidade de saber quais são os pacotes. Como é que o Botafogo pensa essa questão do preço dos pacotes para a temporada? Isso realmente seria bem interessante no meu entendimento. Um outro ponto que seria interessante e que está muito atrelado aqui aos planos é justamente a questão da loja online, onde o Botafogo está oferecendo descontos progressivos para cada tipo de plano e também as experiências que o Botafogo vai poder oferecer em relação aos pontos que são acumulados em cada um dos planos. Porque você tem o nível 1 de acúmulo de pontos no plano branco, o nível 2 no plano preto, o nível 3 no plano alvinegro e o nível 4 no plano glorioso. E isso também não foi muito bem explicado. Como é que vai se dar esse acúmulo de pontos? Quantos pontos cada um desses planos dá mensalmente para o sócio torcedor? Isso não foi muito bem explicado. Não tem essa informação tão clara assim. Tudo isso precisaria estar amarrado justamente com essas experiências. Tem uma experiência já disponível, é verdade, que é justamente um sorteio da camisa que foi utilizada pelo Chay na terceira rodada. Você precisa de 5 pontos, mas não está muito claro quantos pontos cada plano vai dar para o sócio torcedor. Isso seria muito importante de estar bem claro ali para o torcedor saber.
Beleza, eu assinei aqui o plano preto, eu tenho nível 2 de acúmulo de pontos, mas quantos pontos por mês eu vou ganhar por ser sócio torcedor do plano preto? Isso não está explicado e precisaria estar para justamente o torcedor saber se ele já poderia, por exemplo, participar dessa experiência de sorteio da camisa do Chay. Então são pontos ali que não foram amarrados, o que me leva à conclusão de que o programa de sócio torcedor foi lançado com alguns pontos interessantes, porém de maneira incompleta. Se você não tem a loja online e se você não tem bem explicado essa questão dos pontos, por exemplo, você tem um programa que está incompleto. E um programa incompleto, ele acaba estimulando menos o torcedor a fazer a assinatura naquele momento. Sinceramente, a impressão que me passou é que o Botafogo acelerou o lançamento desse programa. Antecipou por algum motivo o lançamento, de repente para saber qual é a reação da torcida, mas ao fazer isso, desperdiçou uma grande oportunidade da compra por impulso, de conseguir alavancar logo de cara o programa de sócio-torcedor, porque a gente sabe muito bem que quando acontece um lançamento como esse, na primeira semana, por exemplo, tem muito torcedor que acaba fazendo a sua assinatura naquele exato momento. À medida que o tempo passa, aquele torcedor que não fez o seu sócio-torcedor, que não assinou nenhum dos planos, ele vai acabar ficando mais sujeito ao que acontece dentro de campo. É claro que o dentro de campo sempre influencia, a gente sabe muito bem disso. À medida que a performance da equipe vai bem, o torcedor se sente mais estimulado a ser sócio-torcedor, mas à medida que o tempo passa, isso vai ficando cada vez mais sensível no torcedor. Se hoje o Botafogo está num bom momento, com 7 pontos em 9 possíveis da Série B, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15, 20 rodadas. Eu espero, logicamente, que o Botafogo esteja muito bem e no G4, e que por conta disso o programa de sócio-torcedor esteja em crescimento, numa crescente bem forte. Mas a gente não tem como prever, tá? Isso é só uma possibilidade. Então, nesse momento, um lançamento mais completo teria feito mais sentido, mas de repente o Botafogo entendeu de outra maneira. Agora, também vale destacar aqui outros benefícios que no meu entendimento foram muito positivos. Por exemplo, todos os planos contemplam uma live com os executivos do clube. Isso significa dizer que o sócio-torcedor vai poder assistir a uma live, de repente, com o Jorge Braga, enviando inclusive perguntas, o que é muito positivo. É uma aproximação dos executivos do clube com o torcedor. É muito bacana esse aspecto. Da mesma forma, a questão da transparência. Algo muito cobrado pela torcida e que agora, ao que tudo indica, vai ser muito forte no programa de sócio-torcedor. Porque um dos benefícios contemplados em todos os planos é justamente a possibilidade do sócio-torcedor dizer para onde os recursos têm que ser destinados. Ah, esse recurso aqui vai ser destinado para o futebol feminino, esse recurso vai ser destinado para comprar equipamentos para a categoria de base. Então isso é muito bacana. Porque se você quer o dinheiro do torcedor, se o Botafogo quer esse dinheiro, ele tem que ser transparente com o seu torcedor. Não tem como você convencer a massa da torcida a se associar se você não for transparente na destinação dos recursos. E esse é um aspecto que a torcida sempre cobrou, a questão da transparência. E dessa vez, pelo que o Botafogo mostrou lá nos planos, isso vai ser contemplado. Agora, falando a respeito da questão do voto para o sócio-torcedor, isso gerou uma grande polêmica, porque o Botafogo só liberou voto para o plano de sócio-torcedor mais caro, o de R$ 149,90. E isso, logicamente, mexeu muito com a torcida. Acabou, na verdade, desviando o foco dos outros planos. A gente tem plano de R$ 19,90, R$ 39,90, R$ 79,90, só que o que chamou mesmo a atenção foi o voto só para os de R$ 149,90. Tem muito torcedor nas redes sociais que nem está lembrando dos outros planos. Porque todo sócio-torcedor está querendo ter esse direito a voto, ver o Botafogo mais aberto para sua torcida, para que efetivamente um número maior de pessoas possa de fato ter influência nessa vida política do clube, definindo qual é o próximo presidente do Botafogo. Mas ao liberar o voto só para o sócio-torcedor de R$ 149,90, que tem que se manter associado de forma ininterrupta por 2 anos, ou seja, durante esse período de 2 anos, você não pode em nenhum momento deixar de ser sócio-torcedor. Se deixar de ser sócio-torcedor, mesmo pagando R$ 149,90, esquece, zerou a contagem do período ali. Então você tem que ser sócio-torcedor pagando R$ 149,90 durante 2 anos. E por que isso gerou toda uma polêmica? Primeiro, você continua elitizando quem é que vai poder votar para presidente do Botafogo. Não é qualquer torcedor que vai ter R$ 149,90 por mês, durante 2 anos, para poder chegar na próxima eleição e votar. Essa é a grande realidade. Então você continua elitizando essa questão. Um outro ponto é que essa mensalidade de R$ 149,90 está muito próxima da mensalidade de sócio proprietário, que é de R$ 174,00 por mês. Tá certo que o sócio proprietário tem que pagar uma joia no valor de R$ 2.500, mas você tem uma mensalidade ali muito próxima. E isso, logicamente, faz a torcida questionar.
Pô, mas o cara pagando essa joia mais a mensalidade, ele pode usufruir da estrutura de General Severiano. E eu vou pagar R$ 149,90, basicamente falando, para poder votar. Ah, tudo bem, tem o benefício lá de que você ganha uma camisa oficial por temporada, isso é bem bacana, mas vamos combinar? Poderia ter sido feito de uma forma diferente. De repente, colocando o direito a voto no plano de R$ 79,90. Isso seria mais um atrativo para esse plano e, de repente, levaria mais torcedores a quererem gastar um pouquinho a mais, né, ao invés de R$ 39,90, R$ 79,90, para depois desses 2 anos, você de fato poder ter o direito de eleger o presidente do seu clube do coração. Então, na minha opinião, foi uma oportunidade desperdiçada. Uma oportunidade de você abrir mais o Botafogo para o seu torcedor. Até para o torcedor poder sentir que, de fato, o Botafogo é dele. Esse sentimento de que o Botafogo é meu também, esse sentimento de pertencimento, isso é muito importante. E foi, portanto, uma oportunidade desperdiçada. Vale lembrar que o Botafogo, em seu estatuto, tem o sócio torcedor estatutário, que por R$ 83,00 por mês você tem esse direito a voto depois de tanto tempo contribuindo. Então isso já existe no estatuto do Botafogo. Não entendi por que o Botafogo não aproveitou esse fato para criar essa possibilidade. Poderia ter sido feito de repente, mas não foi. E isso, pelo que eu pude ver nas redes sociais, pegou bastante no coração do torcedor botafoguense, que esperava ter mais abertura por parte do Botafogo, conforme a gente vê em outras equipes. Tá? Fluminense, Vasco, Internacional, Bahia, tem vários exemplos aí onde o sócio-torcedor com direito a voto é mais acessível e você, por conta disso, dá mais abertura, né, criando ali realmente um grupo de torcedores que vai querer ter essa influência na vida política do clube. É claro que se o Botafogo virar SA, virar clube empresa, essa questão do direito a voto vai perder completamente a relevância. Até porque, como SA, o futebol vai ficar separado do social e aí esse direito a voto seria apenas para votar o presidente que vai cuidar da parte social. Mas enquanto isso não acontece, a possibilidade de você votar para presidente do Botafogo, que é quem dita os rumos do clube, né, também do futebol, seria realmente um benefício muito interessante. Esse é um ponto que vale criticar, e vale criticar mesmo, tá? A torcida tinha uma expectativa diferente em relação a isso, mas não foi o que aconteceu. Agora, de modo geral, eu entendo que o programa de sócio-torcedor, o Camisa 7, tem mais pontos positivos do que negativos. As oportunidades desperdiçadas realmente foram um ponto que chamaram muito a minha atenção, porque do ponto de vista comercial, a gente teria tido um resultado bem mais interessante se tudo estivesse melhor amarrado. Como isso não foi feito, o Botafogo agora vai ter a possibilidade de, com o passar das semanas, ir fazendo esses ajustes. Ajustes esses que precisam ser feitos o mais breve possível, porque a gente tem que fazer a coisa agora, já que lançou, de uma forma mais ágil. E eu espero que a FENG Brasil, em parceria com o Botafogo, consiga fazer isso. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse novo programa de sócio-torcedor do Botafogo? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais para me ajudar a alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.